Boa noite a todos que estão online com a gente. Meu nome é Marcos Vinícius. Hoje, quarta-feira, dia 31 de julho, o ano já está acabando. Agora para o Natal é um pulo, né, doutor André? Isso aí. Janaína não estará com a gente hoje, Janaína está com compromisso profissional, deve se juntar a gente no meio aí da live aí nos comentários, se ela conseguir, tá bom? Dando os recados iniciais da nossa palestra de hoje, entra lá no YouTube, coloca o sininho para dizer que a gente está se avisado que a gente está online. E se você puder, vire um sócio do Micromeio. É um pão de queijo com café expresso por mês, para a gente manter o canal aqui. A gente fez 3 anos, o aniversário do Micromeio foi essa semana. Fizemos 3 anos, começamos no meio da pandemia e pretendemos ficar aí alguns anos mais aí com o apoio de vocês. Lembrando que a mensagem do Micromeio sempre é levar informação científica para todos do Brasil e do mundo. Lembrando a todos que a partir de logo depois que a live acaba, alguns minutos depois, a palestra vai estar disponível offline para todo mundo no YouTube em até 7 línguas. Então, a gente está hoje, lembrando sempre que a gente fala, então, no universo mundial, não, a barreira da língua não existe. E hoje estamos recebendo de novo o doutor André Pimentel, já está perto aqui da página da gente, né? Doutor André, da PUC do Rio de Janeiro, vai falar um assunto que para o pessoal da academia, né, pessoal acadêmico, bem interessante. Pessoal que está hoje, um percentual muito grande de quem está hoje aqui no Micromeio que assiste as palestras é o pessoal de estudo, o pessoal que está na faculdade, né, os doutorandos, os mestrandos e por aí vai. E acho que é bem interessante esse assunto, né, doutor André? A integridade da escrita acadêmica com a inteligência artificial. A inteligência artificial que a gente já falou na última palestra, né, justamente para ajudar a pesquisa, só que hoje justamente na escrita, que é uma coisa realmente que eu já passei por isso há muito tempo atrás, mas hoje eu ficaria assim, cara, mas será como é que funciona isso? O doutor André vai fazer essa próxima hora aqui, vai bater um papo com a gente de como que a inteligência artificial está inserida no meio acadêmico. Doutor André, muito boa noite, agradeço o seu tempo de estar aqui, ter preparado essa aula para a gente, e aí a próxima hora, 1h30, é toda do senhor. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é André Silva Pimentel. Hoje eu vou apresentar aqui um trabalho que está sendo feito bastante recente, na verdade, com um aluno de iniciação científica, né? O nome dele é João Gabriel Gralha, lá da PUC do Rio de Janeiro, né? Para quem não me segue, meu Instagram é Prof. Pimentel, tá? Então, o que a gente vai conversar hoje, como o Marcos Vinícius falou, é algo super assim, interessante. Acho que muitos professores estão assim, de cabelo em pé com os alunos. Com certeza. Fazendo eu estaria. Fazendo se eu estivesse dando aula hoje, eu ia ficar muito com a pulga atrás da orelha, com todas as monografias que eu estivesse recebendo. Pois é. Então, e não é somente um problema com aluno, na verdade, isso está generalizado, né? Então, tem vários profissionais que usam a inteligência artificial para preparar textos de forma rápida, né? E até pessoas de renome, tá? Vamos falar assim, pessoas de renome usam a inteligência artificial para fazer o trabalho rápido, né? Então, eles escrevem textos e acabam submetendo isso, né, para revistas acadêmicas, que é algo super, super problemático, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, não é somente um problema entre professor e aluno, mas também entre acadêmicos e profissionais, na verdade, né? Se você trabalha, por exemplo, numa editora, né, de livro, você imagina, você tem um deadline para preparar um texto para amanhã e você não tem nada ainda. Então, isso aí é super assim, perigoso, você cometer o erro de fazer um texto utilizando inteligência artificial. Então, é basicamente isso que nós vamos conversar hoje. Tá? Então, você pode passar? Ih, saiu? Ah, tá. Então, aqui eu coloquei aqui uma figurinha, né, sobre o desafio, que é o uso da IA com ética, né? Então, aqui tem
uma professora, né, conversando com outra pessoa, fala, você gerou este manuscrito usando o ChatGPT? Aí a pessoa, né, chega e fala, não fiz isso não. Basicamente é essa resposta de sempre, né? E isso acontece entre professor e aluno, entre acadêmico com acadêmico, é generalizado, né? Mas qual o problema? O problema não é somente ética. Vamos ver, passar no próximo slide? Não é somente ética dessa que a gente conhece. Vamos falar de algumas coisas. A gente precisa evitar o mau uso da IA, tanto por estudantes e acadêmicos, para assegurar a integridade da escrita acadêmica, né? Então, quando nós estamos na situação de acusar uma pessoa, assim como qualquer crime, a gente precisa ter evidências contra essa conduta ilegal, né? Isso é a primeira coisa. Eu não quero como professor acusar um aluno que ele não cometeu o ato ilegal. Da mesma forma, um profissional não pode acusar outro, né? Então, uma coisa que talvez muita gente não sabe, que você carregar manuscritos na web, você pode violar a confiabilidade e os direitos de propriedade do autor. Então, por exemplo, você pegar um livro e você fazer um upload na internet, você está cometendo um crime, né? Muita gente faz isso sem perceber, sem saber, né? Então, se o manuscrito contém informações pessoais identificáveis, aí é pior ainda. Hoje, no Brasil, a gente tem leis, né, que falam que você pode violar os direitos de privacidade de dados. Então, imagina você tem vamos falar uma situação super recorrente. Quando você tem um trabalho de um aluno, e lá o aluno vai e coloca a identidade dele, ou a matrícula dele. E se você fizer o upload, né, CPF, né, todos esses dados que são dados privados da pessoa, se você faz isso, você está cometendo uma lei hoje que é crime aqui no Brasil. Está bem caracterizado aqui no Brasil. Agora, por exemplo, você carregar um manuscrito de um outro autor na internet, né, nem sempre você vai estar produzindo um crime, violando a confiabilidade, os direitos de propriedade. Nem sempre, né? É que depende. Se você chegar e no começo da sua disciplina, por exemplo, você pegar uma assinatura dele, que você pode fazer o upload disso na internet, você não está cometendo crime, né? Então, você tem que ter a autorização da pessoa, né? Então, eu queria comentar isso, que é algo muito importante, porque muita gente a gente comete crimes sem saber, sem querer, né? Mas, professor, e os autores, uma dúvida agora, os autores, o original, né? Que ele coloca o trabalho dele na internet, fez lá a tese, a monografia e tal. Eles colocam dados pessoais? Ele chega a colocar número de matrícula, por exemplo, é um pesquisador da PUC, ele coloca o número da matrícula, o CPF dele, o endereço, ele chega a fazer isso? Eu comentei num caso de um trabalho, não TCC, né? Mas tá, uma às coisa vezes mais. Às vezes TCC coloca. Às vezes é uma regra da universidade colocar a matrícula. Mas eu estou falando de um trabalho assim, que você pede semanal, entendeu? Sim, uma coisa mais tranquila. Sim. Mas TCC tem universidade que exige que o aluno coloque lá a matrícula dele. Se você pega o TCC dele e coloca na web, ali para checar, olha só, você está com dúvida se o aluno fez o crime, né? A conduta ilegal. Aí você vai testar na internet se ele fez ou não fez o crime. Você, por esse ato, você está cometendo um crime. Só o ato de você tentar ver o que está acontecendo, você já entrou É complicado, hein? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é algo...
vamos dar um exemplo, né? Vamos imaginar que você é um revisor de uma revista de uma editora famosa, tá? Sei lá, Springer, Elsevier, né? A American Chemical Society, qualquer dessas sociedades, né? Elas têm revistas, né, que elas publicam. Quando você aceita ser revisor, se você lê nas entrelinhas do aceite, está lá escrito que você não pode fazer o upload daquele trabalho de um outro autor na internet. Você não pode divulgar, certo? Então, se você faz isso, para checar se o artigo, esse manuscrito que você está revisando, se ele é produzido por IA, significa que você está cometendo um crime. Né? Então é muito sutil, né? Então é uma coisa que você pode estar entrando numa enrascada, né? Pode passar? Então tá bom. Então, vamos lá. Já que você tem que ter um meio de você provar, né? Você tem que provar que aquele ato é ilegal, aquela conduta é ilegal. Então é crucial você ter uma ferramenta confiável, precisa e acurada para detectar textos gerados por IA. Né? Então, obviamente, que a gente tem o texto, detectores de texto gerado por IA, a gente tem vários na internet. Tem pagos, tem de graça, gratuitos, tem vários. Né? Mas nem todos são precisos e acurados. Nem todos são confiáveis. Né? Além disso, como a gente acabou de comentar, a gente não pode pegar o texto de uma pessoa, em especial se a pessoa coloca lá dados privados dela, se a gente vai lá e coloca aquele texto na internet para checar que aquele texto é gerado por IA. Certo? A gente não pode fazer isso. A não ser se a pessoa te deu autorização. Certo? Então, se eu sou um professor, primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu pego a assinatura de todos os alunos, falando que o texto pode ser checado em caso de dúvida, né? A gente tem que fazer isso. Se reservar, entendeu? Desse problema. E aí, obviamente, o aluno, quando assina esse papel, ele já fica, né, esperto que ele não vai fazer esse tipo de coisa. Ele sabe que a coisa pode ser rastreada, ou seja, pode lá na frente dar algum problema, né? É verdade. Então, levando tudo isso em conta, né, como eu não tenho garantias que essas ferramentas elas são confiáveis. Eu sei que a gente tem lá um ranking, né? Se você for pesquisar, tem ranking de esse detector de texto é melhor do que esse, entendeu? Tem isso já produzido por outras pessoas, né? Mas eu quis chegar e desenvolver a minha ferramenta, né? Para discriminar textos gerados por IA e textos gerados por humano, tá? Então, o que eu fiz? Só para a gente... só o que eu fiz até agora, né? Eu peguei textos de revistas que eu geralmente leio, né? Obviamente, são textos específicos de uma área, né? Eu peguei em torno de 400 textos. Copiei, né, o texto, gerei um documento, um doc, um Word, feito por Word, passei para PDF, e aí o PDF eu faço upload no meu documento, no meu software. Né? Então, eu não estou cometendo o crime de fazer o upload. Ponto. Não estou cometendo crime. Eu estou checando com uma ferramenta minha, pessoal. Aquilo ali não está sendo disponibilizado para ninguém. Então, eu não estou cometendo crime contra o autor que eu estou
treinando o meu programa, porque eu não estou compartilhando, né? E o outro ponto é que eu não estou cometendo um crime contra o aluno lá que fez a conduta legal. Tá? Então, mas eu entendo o que meu programa está fazendo, porque foi eu que fiz. Quando você pega essas ferramentas online, você não sabe o que tem lá dentro. Né? Isso aí é importante você entender o que está fazendo. E eu posso modificar a qualquer momento. Né? Eu posso atualizar com algumas coisas assim que a gente vai comentar daqui a pouco. Né? Então, eu posso modificar a qualquer momento. Né? Então, isso é super interessante. A ferramenta online, é lá uma ferramenta que você não pode modificar ela, nem sabe o que tem lá dentro. É uma caixa preta. Né? Então, tá bom. Pode passar? Então, olha só. A gente tem que ter ideia que esse problema, né, do texto gerado por IA e o texto gerado por humano é um problema super complexo. Um problema não linear e multivariado. Né? O que eu quero dizer com isso? Se você pegar uma variável, né, que caracteriza um texto, né, eu peguei aqui uma das variáveis só. Aí eu peguei 400 textos gerados por IA e 400 gerados por humanos. Os humanos, eles são os bolinhas laranja. E os textos gerados por IA, por máquina, né, são os azuis. Então, se você consegue observar... É bem interessante. É bem diferente. Eles se repetem muito mais pela máquina, né? Obviamente que tem uma interseção ali que é meio... Entendeu? As coisas se misturam. Né? Isso significa que tem textos de humano, obviamente humanos que não escrevem muito bem, que eles escrevem como máquina. Certo? Essa variável, professor, seria expressões? Qual é a variável, uma das variáveis? Seriam termos, expressões, frases? O nome dessa variável se chama, dessa daqui que eu estou colocando, se chama perplexidade. Assim, essa variável é uma variável que um texto ele é perplexo, ele é confuso para a leitura. Se você lê um texto de máquina, ele é um texto muito claro de ler, muito simples de ler. Ele chega a ser monótono. Agora, se você pegar um texto de humano, obviamente um humano, um escritor profissional, ele complica ali na produção do texto. E fica difícil até de você entender. Entendeu? Essa variável se chama perplexidade. Tá? E se eu peguei aqui perplexidade contra token. O que é token? Token é uma quantidade de palavras, de caracteres. Né? Então, se você for ver ali, tem mais ou menos entre 100 a 1000 tokens. 1000 tokens, só para a gente ter uma ideia, dá mais ou menos de 1 a 2 páginas de texto. Então, vai ter ali mais ou menos 3, 4, 5 parágrafos. Né? Que já é suficiente para você detectar que aquele texto é feito por IA. Né? Obviamente, uma pessoa que é um autor, ele não vai pegar o texto inteiro produzido por IA, ele vai pegar pedaços. Então, quando você suspeita que aquele texto é um texto feito por máquina, você não vai pegar o texto completo da pessoa. Você vai pegar somente a parte que você tem suspeição. Certo? Então, se você for observar, você consegue discriminar para a maior parte dos casos, e, além disso, é um problema não linear. Ele não é uma reta que tem um contorno ali linear, que para cima da reta é humano e para baixo da reta é máquina.
é um problema não linear, é como se fosse ali uma exponencial, né, decaindo assim, né? Tá? E tem uma região ali que é uma região um pouco confusa, né? Se você vê que é mistura, né? Mas não tem somente essa variável, tem outras variáveis que são importantes, tá? Outras variáveis. Eu coloquei aqui o gráfico do lado, né? Você vê que as variáveis, se você pega 4, eu testei aqui 8 variáveis, né? Dessas que dizem que são importantes. Para esse conjunto de dados que eu analisei, que foram 800 textos, apenas 4 explicaram a discriminação, né? Então, eu consigo discriminar usando apenas 4 dessas 8 variáveis, né? E tem várias variáveis, tá? Não somente 4. Tem variáveis que, de repente, nós não descobrimos ainda, tá? Porque o problema é bem complexo. Só quis colocar esse gráfico aqui para a gente ver que é um problema multivariado. Não é somente uma variável, né? Tem outras variáveis. Tá? Pode passar? Então, o que eu fiz? Peguei esses 800 textos, dividi. Lembrando que tem 800 textos, 400 são de humanos e 400 são de máquina. Embaralhei, como a gente embaralha, né, as cartas, para a gente ficar, o problema ficar aleatório, né? Dividi 50% desses textos para treinamento, para eu treinar o programa. E os outros 50%, que são textos diferentes dos primeiros, eu validei o meu programa. Para que serve essa validação? Serve para dizer que o meu modelo, que foi criado com 400 textos, ele consegue discriminar outros 400 textos desconhecidos. Poderia ser 500, poderia ser 1.000 textos, tá certo? Não importa isso. O que importa é que eu tenho que ter uma quantidade suficiente para treinar o modelo, treinar o programa. Então, se você for olhar aqui, a letra está um pouquinho pequena, mas o que significa aqui nesse gráfico da esquerda, né, que é o treinamento? Tem o 1 e tem o 0. 0 são os textos de humano e o 1 são textos de máquina. Então, se a gente for olhar os textos de máquina, tem a parte em roxo e a parte amarela. 1 com 1 aqui, ó, no eixo X, tem 1 e 0 também. Então, eu estou comparando 1 do eixo Y e 1 do eixo X. Tem 209 textos. Ele acertou 209 textos, porque não foi 400 textos, foi 400 e pouco, foi 410 textos, né? Então, ele acertou 209 textos. E ele errou 0. Se você for olhar para os textos de humano, ele acertou 201 e errou 0. Então, o que a gente tira de conclusão desse treinamento? Que foi um treinamento perfeito. O modelo, ele discrimina perfeitamente. Certo? Se eu for validar esse modelo com outros textos novos, aí eu estou tentando testar a generalização do programa. Então, eu vou pegar, fazer o mesmo procedimento e vou pegar esses 400 textos, aí ele falha um pouco, né? Porque, obviamente, aquele modelo que foi criado, ele serve para os primeiros 400 textos, mas ele não serve perfeitamente para qualquer texto. Então, se você for ver aqui, comparar 1 com 1, 193 textos de 200 e pouco, ele acertou.
Ele errou, se eu não me engano, aqui é 8, né? Não sei, está pequenininho para eu ver. Acho que é 8. 8. Né? Isso para texto de máquina. Texto gerado por humano, ele acertou 203, não é isso? 203 e errou 6. E errou 6. Né? Que, se você for fazer uma estatística daí, dá por volta de 95% de validado. Acerto. De acerto, de precisão, acurácia. Então, isso é um programa que foi feito para textos em inglês. Obviamente, se você pegar o mesmo modelo de um texto que foi treinado para inglês, ele vai errar textos de português. Certo? Obviamente que, se eu pegar os textos produzidos por outros autores, não necessariamente ele vai acertar. Certo? Por isso que eu tenho que pegar... Eu fiz inicialmente com 400, mas quanto mais textos eu pegar, mais genérico ele vai ser. Tem que aumentar o universo. Aumentar o universo. Então, o que faz esses programas? Esses programas eles não testam com 400, esses online. Eles testam com uma quantidade muito superior. Né? Muito superior. Mas isso aqui foi um teste inicial, que está treinado para aquele estilo de textos que eu leio geralmente. Certo? Se eu quiser, por exemplo, vamos imaginar que eu dou aula para a universidade e aí eu vou colhendo textos dos meus alunos semestre a semestre. Né? Sei lá, eu tenho uma turma de 50 alunos, peço para eles fazerem durante o semestre, fazer lá uns 10 trabalhos, eu estou produzindo 500 textos, que vai ser treinado para aqueles alunos. Né? A escrita daqueles alunos. Obviamente que eu estou assumindo que aqueles textos foram feitos por alunos. Não foi feito por máquina. Então, eu tenho que fazer dar uma olhada, porque eu, como profissional, eu tenho essa experiência que eu olho o texto, eu já percebo que aquele texto foi gerado por IA. Então, se eu percebo isso, eu elimino. Né? Outro ponto, que os textos gerados por IA, eu mesmo produzo. Então, eu pego o título daquele trabalho do aluno, produzo o mesmo texto gerado por IA. Então, eu peço lá, eu falo, faça uma introdução com esse tema daqui. Aí a IA produz. Aí eu armazeno. Eu tenho o tema feito pelo aluno, eu tenho o tema feito pelo IA. E aí eu coloco lá no meu banco de dados. Treino o modelo. Aí, o que eu faço? Eu tenho os textos produzidos para os meus alunos, que eles não vão mudar de semestre para semestre. Certo? Ele muda, obviamente, mas não muda tanto. A qualidade né, de um semestre para outro é mais ou menos aquele linguajar que eles utilizam, e aí eu consigo detectar. Né? Então, esse programa ele foi muito bem testado para inglês. Eu percebi que o modelo ele é muito mais complexo para o modelo de texto de português. A gente entende que o texto em português ele é bem mais complicado. Né? Se você for olhar um texto de inglês, ele é muito mais fácil de ler. Pela própria língua. Mesmo a gente não sendo americano, a gente percebe essa diferença. Né? Então, obviamente, eu tenho que fazer um modelo para português e treinar bem. Obviamente que aquelas variáveis que eu mostrei no slide anterior podem ser variáveis diferentes. Né? Entendeu? Então, o senhor começou já a fazer o projeto em português? Eu já fiz isso, eu só não testei muito. Eu não testei muito porque é realmente um pouco mais complexo. Uhum.
Mas aí foi o acerto caiu um pouco. Desculpa, o acerto caiu um pouco. Em vez de ser, por exemplo... 5% ele aumentou para 10, 15, talvez. Não, ao invés de ser 95% aqui, ele caiu para tipo 85%. Tá. Que não é uma queda tão grande, mas eu quero melhorar esse 85% para chegar a 95%, né? Esse que é o ideal. O ideal é se fosse 100%, né? Mas não, isso não é algo viável. Então, assim, se vocês forem entrar nesse GitHub aí, que é um repositório de programas, né? Tem lá o meu GitHub, que é André Silva Pimentel. O nome do programa é Gotcha GPT, né? Gotcha é Te Peguei. Então, é Te Peguei, ChatGPT, é mais ou menos isso, né? Então, você pode pegar o programa, tá? Só que esse programa que está lá no momento é o modelo em inglês. Eu ainda estou melhorando ainda o de português, entendeu? Mas, assim, caso alguém queira testar o de português, é bem fácil, porque o programa em si ele não muda, tá? O programa ele não muda. O programa ele é o mesmo para inglês e para português. O que muda é o banco de dados, que é específico para espanhol, para inglês, para português, para a sua turma específica, né? A sua matéria lá específica, né? Então, o outro ponto que eu estou melhorando é o seguinte: se você for notar um texto feito por máquina, ele é um texto monótono. O que é um texto monótono? Ele tem sempre mais ou menos a mesma quantidade de palavras na frase. Ele não tem variação. Ele assim, ele vai assim até o final. Ele vai sempre no mesmo tom, né? No mesmo ritmo. E o texto em português ele não é assim. O texto feito por um humano, não somente em inglês, mas o de português também, ele varia muito. Tem frases com 3 palavras e frases com 20 palavras. Ele varia muito. O texto de máquina ele é sempre a mesma mesma coisa. Tá? Além disso, se você notar, o texto feito por máquina ele não tem conexões entre uma frase e outra. Ele não tem aqueles advérbios, né? Tipo, no entanto, entretanto, contudo. Sabe? Ele não tem. Ele usa isso? Ele usa, mas usa pouco. E a gente usa muito mais. Então, você pode... O que eu estou fazendo agora? Eu estou implementando para ele encontrar vícios de linguagem. Quando eu digo vícios, é o vício da linguagem de máquina e o vício da linguagem do Mas, professor, a IA não pode aprender? A gente vai chegar nesse ponto aí. Da mesma forma, o humano pode aprender, de tanto ele ler coisa de máquina... Ele escreve igual. Ele acaba escrevendo parecido. Pois é. Então, isso é comum, né? Imagina que você está morando no Rio de Janeiro e você vai para o interior, você começa a falar como o pessoal do interior. É a mesma coisa. Imagina, daqui a pouco a gente só tem linguagem máquina. Você acaba pegando vício. Vai falar parecido. E você pensa que você está escrevendo bem. Né? Então, existe hoje um fator complicador. Qual é o fator complicador? É você pegar o seu texto. Imagina que você vai lá, faz uma redação feita pelo IA. Pede lá para fazer, faça a redação falando sobre esse tema. Aí tem lá uma página de redação. Aí você pega esse programa, esse texto que foi gerado por máquina e você coloca num programa que para humanizar o teu texto de máquina. Existe isso? Existe. Infelizmente. Você tem programa para justamente driblar. Isso, Fica complicado. Pois é.
Felizmente, esses programas eles estão ainda engateando. Eles estão, mas obviamente que daqui a um tempo vai estar, né, bem complicado, porque ele vai. Hoje, se você colocar, ele faz uma bagunça no teu texto. Ele piora o seu texto, né? No sentido que ele coloca lá, às vezes, gíria, que você não quer num texto acadêmico. Então você gasta tanto tempo para você corrigindo, que é melhor fazer sem IA mesmo. É mais fácil você mesmo pegar o texto de máquina e você mesmo parafrasear, né? Você mudar ali as coisas, que aí você consegue burlar esse problema. Então, na verdade, o que é o correto, né? Eu não estou aqui para dizer a vocês, não usem IA para gerar texto. Não é essa a intenção. A pessoa que pensa dessa forma, daqui a pouco tempo, ela vai estar tão fora da realidade que você pode perder emprego, porque eu não aceito que utilize IA. As pessoas vão querer que você saiba. Acho que é um caminho sem volta, né? Porque ele está na vida da gente. É um caminho sem volta. Você chega a falar, olha, no começo da aula lá, você chega a falar, olha, eu não quero que ninguém utilize IA. Então, hoje tem professores que fazem isso. Se você não se adequa à juventude, né? Você daqui a pouco você tá fora do contexto social. Tem um amigo meu que fala que os dinossauros acabaram porque não se adaptaram, né? Então, esse contexto ele é fantástico e pode ser usado por um monte de coisa. Inclusive esse, né? Inclusive esse. Então, eu não estou aqui para falar que, olha, não utilize. Não, você tem que utilizar, mas você pega o texto e você depois pega aquele texto e modifica o texto. Melhore o texto. Né? Porque é uma ferramenta incrível. Imagina. Você não sabe sobre alguma coisa. Você vai lá, produz um texto, o texto vai vir praticamente perfeito, né? Obviamente que você tem que saber um pouco do assunto, porque pode estar escrevendo coisas que são erradas. Né? E esse é o grande problema hoje. Você vai precisar do humano ainda para corrigir aquilo que foi feito no IA. Ou seja, você pode até fazer o texto todo no IA, mas depois você tem que entrar e corrigir aquilo, porque senão vai sair sem pé nem cabeça, né? Pois é. Então, é uma ferramenta incrível. Então, você não vai chegar e jogar fora essa ferramenta. Se você faz isso, o que vai acontecer? Daqui a pouco tempo, você vai estar um dinossauro, né? Né? Então, eu produzi essa ferramenta, ela é disponível, grátis para qualquer uma pessoa, é só entrar lá e pegar. Lá tem a minha base de dados que eu criei, entendeu? Eu não coloquei a base de dados em português, só tem a base de dados em inglês, então serve a base de dados. Se você quiser de português, você tem que criar, a não ser esperar. Esperar, daqui a pouco eu vou colocar lá a de português, né? Mas eu não coloquei ainda. Então é só pegar, baixar e usar. Né? Pode passar? Então, só queria fazer alguns comentários finais para a gente terminar aqui, que já está na hora. Limitações. Né? Esse programa, ele funciona bem para até 1024 tokens, que dá 1 ou 2 páginas. Tá? As ferramentas online, você pode colocar muito mais do que isso. Tá? Cada língua precisa de um modelo diferente. Tá? Não é universal. Por enquanto. Um outro ponto é que, se humanizar o texto de IA, o modelo não funciona. Então, é uma maneira... você consegue burlar o programa, não tem como. E vai burlar também os programas online. Tá? Isso é fato. Um outro ponto que eu não coloquei aqui é que você...
Um outro problema, a gente tem o ChatGPT 3.5, que é o gratuito. Tem o ChatGPT 4.0. E daqui a pouco vai lançar o ChatGPT 5.0. Certo? Se você observar, existe diferença de textos de cada versão. Esse programa aqui ele foi testado no gratuito, que é o 3.5. Por que eu não fiz a testagem completa no português? Porque quando eu estava testando, eu comecei a testar, eu lembro que foi numa segunda-feira, comecei a produzir, e na quarta-feira eles liberaram o 4.0O. Nossa. Então, o meu banco de dados está misturado o 3.5 e o 4.0O para o português. O inglês foi tudo feito no 3.5. Então, por que eu não estou gastando meu tempo agora? Porque daqui a pouco vai criar o 5.0. Vai surgir um novo. E vai liberar o 3.5, vai liberar o 4.0. Então, eu vou poder criar o 3.5, o 4.0 e o 5.0 eu não vou criar porque eu não pago nenhuma ferramenta de inteligência artificial. Eu sou contra isso. Não pague. Minha sugestão que eu dou para todo mundo. Não pague. Por que eu não eu sou contra? Porque quando você paga, você está enviando dinheiro lá para o Silicon Valley. E outra, pior ainda, você está fazendo com que somente os ricos consigam utilizar a IA. E você fomenta o mercado, né? Cada vez que você tem, né? É igual o tráfico. Você tem quem pague, você fomenta o mercado. E os pobres não vão poder utilizar. Sim. Né? Então, a maneira de você não fomentar isso e democratizar a inteligência artificial é só utilizar o de graça. Então, por exemplo, imagina, daqui a pouco somente os alunos vão poder utilizar a IA, os alunos dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, China, certo? E os brasileiros, se OpenAI chegar e falar assim, olha, nós vamos acabar com o gratuito, só agora pode usar quem pagar. Os alunos daqui eles não vão poder utilizar. Você vai restringir o uso assim absurdamente. Então isso não é democratização. Tá? Democratização é você colocar tudo livre. Você pode ver que o meu programa daí é livre, gratuito. Qualquer um pode usar. Ele poderia ser fechado para a tua universidade. Só quem é da PUC poderia usar. Não fiz isso. Não é. Certo? Então, acho que não tem mais nenhuma... Tem mais uma página aí, mais um slide? Então, eu só queria agradecer ao convite do Multimeio, né, Marcos Vinícius e a Janaína, que não está aqui. pelo convite, muito obrigado. Quem quiser me seguir lá, Prof. Pimentel, pode entrar em contato comigo caso queira usar o programa, tiver com alguma dúvida, né? Então, muito obrigado a todos pela presença aí e bola para frente. É um assunto bem fascinante, né? É um assunto bem fascinante porque tudo aquilo que o senhor jogou aqui, né, para gente, né, de o que pode acontecer, né? Quem está no meio hoje, né, de trabalhar com IA ou AI, né, em inglês. Eu estou pensando muito aqui em Skynet, uma coisa muito mais na frente, e justamente se você não pode, como eu posso falar, você não pode falar assim, não quero mais isso, porque isso está na nossa vida, a inteligência artificial está na nossa vida. No banco, quando você pega o celular aqui e entra no teu banco, a inteligência artificial está ali, o teu e-mail, a televisão, as páginas que você navega, né? Está tudo nisso, né? Então a gente sabe muito bem que a inteligência artificial ela pode ser usada para o bem e para o mal. Né? Se eu procuro aqui um carro no Google,
eu vou receber no próximo mês tudo que é coisa, vai aparecer carro para mim. Alguém viu que eu estou procurando carro e vai massacrar até eles cansarem e eu disser que eu não quero. E é isso para a vida inteira, né? Então, não tem como... E, professor, é aquele negócio, tudo de ferramenta nova que é usada para o bem com ética, ela é aceita. Se você já vai utilizar uma ferramenta nova para né, sem ética, para o mal, ou seja, não, eu quero agora... eu não estou nem falando, como o senhor falou, de monografia, texto, de doutorado e por aí vai. Não, trabalho da faculdade normal. Ah, não, olha, o professor me pediu para segunda-feira, domingo à noite eu entro aqui, faço e chupo um texto inteiro e entrego para o professor André na segunda-feira. O cara já está indo com a intenção de burlar alguma coisa. Ética, o cara não quer aprender, o cara não se deu trabalho, o cara não deu importância para o trabalho da cadeira. Ou seja, está tudo errado desde o início. E o pior é ainda entregar um trabalho e lá na segunda-feira o senhor pega na terça, vai corrigir e fala assim, pô, esse trabalho aqui não foi seu, Marcos. Esse aqui, você baixou isso aqui. Olha onde é que a gente chega. Porque se a gente está dentro da academia, o aluno vai ser sancionado com uma nota baixa, ou vai ter que fazer de novo. Agora, se você faz isso para o mundo real, né? Isso juridicamente, isso pode dar cadeia, vai dar multa, vai dar um monte de coisa, né? Porque acredito que a parte jurídica do mundo com a inteligência artificial, ela já está se adaptando para poder ter aquilo que é o correto e o que não é correto, né? Para tudo na vida da gente. Né? Pois e para quem é professor, você conhece como que é o texto de um aluno. Não é aquela coisa perfeita. Até mesmo antes da inteligência artificial, quando você pega um aluno que copiou um texo de outro aluno, você fala assim, peraí, não foi você que escreveu isso. Isso aqui isso não veio da sua cabeça. Me fala aí, quem escreveu isso aqui? O fato é que, tristemente, a gente está vendo que já tem aluno levando zero, vários alunos levando zero, porque os professores... Jura? Já tem. Mas isso hoje já, assim, na prática? E esse semestre mesmo já... Você, amigo que faz química ou física na PUC, cuidado, hein? Não, eles... zero. Já teve aluno de graduação, né, levando zero. Já teve aluno de pós-graduação levando zero. Já teve aluno de pós-graduação sendo jubilado. Jubilado? Jubilado. Chegou nesse nível de jubilar o aluno? Porque, na verdade, não foi um trabalho de uma Ele comercializava, ele vendia texto. Não foi um trabalho de uma pessoa, de um professor de uma disciplina ali, não. Foi, na verdade, era como se fosse a disciplina era a produção de textos científicos. Ele pegou o texto inteiro e criou no IA. Entendeu? Caramba! Entendeu? E aí, qual era a intenção da disciplina? A intenção da disciplina era produzir um texto científico, você mesmo, e depois aquele texto tinha que ser submetido para uma revista. Essa é a disciplina. Então, o que acontece? O que acontece? Ele, além de colocar o nome dele, ele coloca o nome do orientador, porque o orientador fez os experimentos com o orientador. Então, ele produziu tudo. Nossa. Tudo. Então, não foi um texto desses, fale sobre tal coisa, entendeu? Entendi. Foi um texto científico que ele tinha que produzir à mão, fazer experimentos, entendeu? Então, é diferente. É bem diferente. Ele iria colocar, ele tinha que submeter aquele artigo para uma revista. E olha só que problema. Quando você submete para uma revista, você está não somente jogando o seu nome ali. A instituição, tem tudo por trás. Você tem coautores. Né? E hoje, essas editoras, elas colocam o nome de todos os autores na lista negra. Entra todo mundo na lista negra, então, ou seja, todo mundo entra no mesmo... Então, além dele colocar o nome dele lá na lista negra, ele coloca o nome do orientador dele, dos colegas de laboratório dele, entendeu? Porque às vezes faz colaboração ali no laboratório. Todo mundo paga o pato por um que fez a coisa como não deveria ter sido feito.
E aí, o que acontece? Os editores, eles colocam na lista negra e eles falam assim, olha, quando o professor, aqueles autores se submetem novamente, recusado de cara. Ah, entendi. Então, se você for olhar a quantidade de trabalhos que estão sendo recusados de cara em revistas, ele vai aumentar muito. Entendeu? Nossa, complicado. Vai aumentar muito. Porque somente as pessoas que usam ética. Sim. Entendeu? E se você for olhar nas regras das editoras, eles não falam para você não utilizar a IA. Eles falam para você utilizar com ética a IA. Uhum. Você pode produzir um texto, modificar e, inclusive, você pode chegar lá na carta pro editor, falar assim, olha, eu usei IA para produzir certas partes, isso é com ética. Seria honesto, né? Isso é a coisa mais Então, honesta a se fazer. Então, eu não me incomodaria se um aluno chegar e falar, professor, olha aqui, toma aqui o meu trabalho, ó. Eu produzi isso aqui, eu usei primeiro IA, fiz isso aqui, entendeu? Eu não me incomodaria com isso. Entendeu? Eu não me incomodaria. Eu modifiquei o texto, você pode ver, ó. Bom, professor, tem várias pessoas elogiando aqui, agradecendo. Parabéns, obrigado a vocês, o professor, assunto muito interessante. E tem uma pergunta aqui, que é nossa, daqui do Micromeio, aqui do Gleidson, que trabalha com a gente aqui, o diretor que está por trás das câmeras. Falando aqui, considerando que o IA, a inteligência artificial do chat GPT gratuito, treinou e vem treinando as novas versões, o senhor consegue imaginar em qual momento que vai ser, né, vai se desenvolver tanto que ele vai ser indetectável? A gente está longe disso ou estamos perto disso ainda? Olha, é difícil a gente chegar e acertar isso, mas assim, o que eu sei é que esses programas para humanizar não funcionam bem. Tá? Como o senhor falou. Não funcionam bem. Mas eles estão desenvolvendo, né? Eles vão aprendendo, eles vão aprendendo, né? Assim, eu acho que a gente está, por exemplo, ano passado, né? Ano passado não, desculpa. Começou a criar o final de 2022, veio aqui para o Brasil, início de 2023, né? Em 6 meses melhorou muito, que aí criou o 4.0. Né? A gente já está, a gente demorou 6 meses para criar, menos de 6 meses para criar 6 meses, vamos colocar assim, para fazer a conta rápido, né? 6 meses para criar o 4.0. Mais 1 ano, estão dizendo que vai chegar aí daqui a pouco, daqui a alguns meses, o ChatGPT 5.0, que é 1 ano. Então, e dizem que o treinamento foi muito melhor. Ele já tem compreensão, coisa que não tinha, ele tem a parte de lógica, ele consegue analisar multiproblemas, assim, aqueles problemas com várias etapas de raciocínio. Vai ser um problema para o futuro de discernir entre o que é a máquina e o que é o humano. Eu vou dar um exemplo. Eu uso geralmente, todo ano eu dou um curso para responder Jackson, né? Você falou? Oi? Gleidson. Então, para responder o Gleidson. Quando eu fiz um teste que foi muito bom eu ter feito aquele teste. Logo quando saiu, eu peguei uma questão de problemas de matemática da Olimpíada, acho que foi da Olimpíada Brasileira de Matemática. Tá? Fui lá, coloquei para ele resolver. Ele errou feio, logo de cara. Demorou. Aí eu coloquei de novo o programa, 6 meses depois, ele já sabe, mas errou de novo. Eu coloquei agora recente, ou seja, 1 ano e 6 meses depois. E aí? Ele acertou quase, vamos dizer, faltou isso aqui para acertar. Então, é um progresso grande. Entendeu? É um progresso grande. É uma faceta
se você pode falar, ela está evoluindo. Está evoluindo. Está evoluindo. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. A gente estava lá no início um feto, aí depois virou uma criancinha, agora já virou um adolescente, daqui a pouco vai virar um adulto. Ó, o Lucas Miguel, obrigado, Lucas, por fazer a pergunta aqui, fazer comentário. Acredito que estamos longe de desenvolver uma IA livre de falhas. O aumento dos textos gerados causa uma retroalimentação, sim, que leva a uma amplificação de deformidades. Ele está falando do looping aqui, na verdade, entra... É interessante. Nossa, isso aqui é filosófico até, hein, Lucas? Isso pois é. É o famoso cheat in, cheat out, mas na verdade a IA ela vai filtrar isso tudo, né? Na verdade. Sim. Mas aí, se você chega e faz o seguinte, olha só, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um caso, vamos imaginar um cenário, tá? Que é pouco realístico, mas é possível, tá? Hoje em dia, todas as revistas da American Chemical Society, que é a melhor sociedade assim, a mais prestigiosa, né, de química no mundo, todas estão open source. Então, vamos imaginar que daqui a 5 anos, eles pegam todas as revistas e fazem um banco de dados somente das revistas, especializado nas revistas da American Chemical Society. Estou colocando só a American Chemical Society como exemplo, tá? Uhum. Aí, lá tem todas as áreas de química. Eu crio uma inteligência artificial, né? E eu não vou fazer retroalimentação, como o Lucas falou. Certo? Eu só vou utilizar aquele banco de dados. Ele vai ficar uma IA especialista nos assuntos. Se o banco de dados for gigantesco e se for em rico de detalhes, a chance do que sair desse IA é muito plausível de seja muito parecido com a escrita humana. É o futuro. Pois é. Nossa, é um assunto bem fascinante, doutor André, muito fascinante, realmente, e se a gente pensar nas consequências, como eu falei antes, se você pegar as consequências e extrapolar, né? Aqui a gente está falando do mundo acadêmico, aqui a gente está falando aqui da área médica, você pode extrapolar isso para a nossa vida no mundo inteiro, nossa, é de ficar meio doido pensar todas as consequências, mas é o futuro, é bem legal, bem interessante. Isso que o Lucas falou é interessante porque, por exemplo, quando eu iniciei a utilizar ChatGPT, ele não entendia nada sobre mim. Eu perguntava quem é André Silva Pimentel, ele errava, falava que ele era professor da economia. Assim, ele errava feio. A fonte estava errada. A fonte dele estava errada. Se eu perguntar hoje para o ChatGPT quem é André Silva Pimentel, ele acerta. Ele te dá até o teu CEP. Ele fala tudo que eu faço hoje na minha pesquisa. De tanta informação que foi inserida dentro da internet e tudo, dos meios. Não da internet. Eu só conversando com ele. Dos trabalhos. Porque sim. às vezes assim, eu estou fazendo um artigo, eu estou com dúvida sobre uma coisa. Aí eu converso lá, falo com ele, você que para tirar umas dúvidas com ele. Ele vai lá, vai aprendendo o que eu tô fazendo. Pela tua pergunta, pela resposta, ele aprende e ele já grava isso para uma segunda etapa, ele já sabe quem é você. Olha que coisa. Então, hoje, se eu chegar e perguntar quais são as áreas de pesquisa do professor André Silva Pimentel, se explicar lá tudo quem sou eu, assim, ele vai falar exatamente o que eu estou fazendo nos meus últimos trabalhos. Vai virar um expert em você. Ele sabe qual foi meu último artigo que eu publiquei, tudo. Fascinante. Realmente. Isso aí é retroalimentação que ele falou. Uhum. Não, mas é fascinante. Todo mundo que está online com a gente aqui, pessoal, tem mais perguntas? Não, está todo mundo só agradecendo e tal. Beleza, 1 hora de palestra aqui, são 8h30. Professor André, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que esse é um assunto fascinante, né? Tanto que o trabalho que o senhor faz na PUC, né, a segunda palestra que o senhor dá aqui para a gente, já chamou atenção, justamente por isso, são assuntos fora da caixinha, né, da primeira palestra, essa também é fora da caixinha, e com certeza, em algum momento aí,
alguns meses na frente, o senhor vai retornar aqui para poder falar onde que nós estamos, para assustar mais a gente ainda, né? Para saber, olha, lembra aquilo que eu falei lá em julho de 2024? Ó, esquece, agora já está, nós estamos na versão já muito na frente. De repente eu vou falar sobre a humanização dos textos, né? Tá vendo? O outro lado, a humanização do texto, que já está robótico. Pois é. Muito obrigado. Gente, vocês têm um contato aí do Dr. André no Instagram dele. Segue, entra lá, para quem tem interesse na parte de inteligência artificial. O trabalho que ele desenvolve lá na PUC, aqui do Rio, é bem legal, muito legal, lá com o pessoal de física, química. Muito legal mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum outro comentário. Não. Não, só agradecendo ao senhor, palestra muito interessante. Beleza, gente, estamos finalizando esse mês o Micromeio, né? Voltaremos agora com outros assuntos pertinentes, maravilhosos, dentro do mundo maravilhoso da saúde. Agora, em agosto, posteriormente, vamos passar as datas para vocês, ok? A gente agradece todo mundo aqui que está online. Quem perdeu a palestra, já 15 minutos depois que ela fecha lá no YouTube, você vai já poder entrar lá e vai ver a palestra toda gravada com a gente. E durante todo o tempo depois, olhar todas as palestras que a gente tem feito desses últimos 3 anos, ok? A gente agradece a todo mundo, vamos comunicar a todo mundo, não deixa de colocar o sininho lá para dizer que nós estamos online. Se você puder, vire sócio do Micromeio para manter esse canal aqui, que é um canal que só visa levar informação a todo mundo, sem distinção de onde você está, ok? E, professor André, o senhor fecha a live de hoje agradecendo a todo mundo. Obrigado, agradeço a todo mundo aí pela audiência aí. Beleza. Até a próxima, professor. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.